Maravilha, galera! Chegamos à nossa última aula de Direito Constitucional para o curso de soldado da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, aqui do GG. Vocês estão tendo acesso a um conteúdo mega atualizado que vai ajudá-los nessa preparação aí para a prova. Ainda que você tenha ainda um tempo para estudar, tem que ter muito cuidado com essa percepção de eu tenho ainda tempo que o edital não saiu, ou então o edital saiu, mas falta alguns meses ainda para a prova. Cuidado, quando você piscar o olho, você estará sentado no local de prova e você terá que estar preparado e pronto para gabaritar direito constitucional, assim como as outras disciplinas, para conquistar uma dessas vagas. Então, nós temos que ter a tranquilidade de quem está no jogo, mas ao mesmo tempo um senso de urgência, de lutar todos os dias, de correr atrás, de fazer o melhor, de forma que a gente chegue, de fato, em condições de conquistar uma dessas vagas. E eu espero, ao longo deste curso, tê-los ajudado da melhor forma possível a gabaritar a nossa disciplina. Nós sabemos que é um conteúdo que não tem uma grande complexidade na abordagem das questões, mas por precaução tentei trazer o curso mais completo, com maior detalhes possível, para que vocês cheguem bem em condições de fazer qualquer nível de prova que apareça nesse próximo concurso de soldado. Para a gente fechar então, vamos falar agora da segunda parte da defesa do Estado e das instituições democráticas. O tema é segurança pública, que é o tema da vida de vocês a partir do momento que vocês passarem nesse concurso. Então eu acredito que de todos os conteúdos que nós abordamos, este, juntamente ali com o artigo 5º, né, que costuma ser bem cobrado também nas provas, mas esse aqui em especial é um dos temas mais importantes para a prova de vocês. E também para a vida, para que vocês possam compreender toda essa estrutura de funcionamento da segurança pública. Os dois primeiros blocos, então, vamos tratar do conteúdo teórico. No último bloco, aquela bateria de questões esperta para ajudar você a chegar mais preparado ainda nessa prova. Vamos lá, então? Começando fazendo a nossa mudança de tela. Defesa do Estado das Instituições Democráticas 2, rumo à Brigada Militar. Vamos lá, gente. Vamos falar agora de segurança pública, que é o tema que nos importa. Falar de segurança pública como o quarto Instituto de Defesa do Estado e das Instituições Democráticas é falar de todos o instituto mais próximo da nossa vida, da nossa realidade como cidadão, né? Mas também mais próximo da sua vida como futuro brigadiano, né? Como futuro policial militar, como futuro bombeiro militar aí do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque estes órgãos, os quais vocês farão parte em breve, são órgãos que integram a estrutura de segurança pública e que fazem parte desse conjunto, né, de ações estatais para proteger a integridade física das pessoas, também para proteger o patrimônio de todos nós. Vamos começar lendo o artigo 144 da Constituição Federal, onde vocês vão encontrar praticamente tudo que pode cair na prova. Aquilo que está além do 144 eu vou compartilhar com vocês aqui à medida que eu julgar importante. Mas o caput do 144 diz que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio através dos seguintes órgãos. Queridos, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Quando a Constituição fala que este é um direito, na mesma proporção que ele é um dever do Estado, estamos diante de um típico direito de segunda geração. A gente lê lá no artigo 6º da Constituição Federal, no rol de direitos sociais, direito à segurança, é dessa segurança que nós estamos falando. Uma segurança que o Estado tem o dever de garantir e eu tenho o direito de exigir essa garantia. Um direito típico de segunda geração, pois ele impõe ao Estado essa postura de intervir, essa postura de agir, essa postura de não ficar simplesmente omisso, como ocorre na outra geração, né? No caso da primeira geração. Tá bom? O grande objetivo da segurança pública é preservar a ordem pública
e preservar a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então tem esse foco mais coletivo, mais social, mas também tem um foco privado, né, na proteção do interesse de cada um, de cada pessoa, seja dos seus bens, seja da própria integridade das pessoas. Como que a segurança pública funciona? Para ela funcionar, é necessário haver alguns órgãos. E esses órgãos já se transformam aqui na primeira questão de prova. Quais são os órgãos que integram a segurança pública no Brasil? Queridos, segundo o artigo 144, são órgãos de segurança pública a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, e Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. Estes órgãos são os órgãos expressamente previstos na Constituição Federal como sendo órgãos de segurança pública. E todos os estados da federação precisam, ao criar a sua estrutura de segurança pública, observar essa lista que está no artigo 144 da Constituição Federal. Você percebe aqui que os órgãos de segurança pública ou são federais, significa dizer que eles estão no âmbito da União, ou eles serão estaduais. A Constituição não dotou o município de autonomia para criar o seu próprio órgão de segurança pública. Mesmo assim, recentemente, tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou a Guarda Municipal como um órgão de segurança pública, apesar dele não constar nessa lista do artigo 144 do CAPT. No fundo, a decisão do STF considerou que a Guarda Municipal, que está lá embaixo, no parágrafo 8º, ela desempenha um papel semelhante à segurança pública e há tempos ela tem realizado um importante complemento aí nas atividades de segurança pública no âmbito do município. E é justo que ela seja enquadrada aí como órgão de segurança pública. Então, dentro do artigo 144, ela está topograficamente localizada mais abaixo, ali nos parágrafos, mas para o Supremo ela tem a estatura de órgão de segurança pública com atribuições restritas e específicas ao âmbito do município e ao âmbito de competência que a própria Constituição lhe delegou. Veja, ela não está nessa lista do 144 e a gente tem que ter muito cuidado, porque essa lista aqui, apesar da Guarda Municipal ter sido enquadrada como órgão de segurança pública, ela permanece uma lista taxativa, restrita. Tá? A não ser a Guarda Municipal que invadiu ela aqui, não há como considerar outros órgãos que tenham uma característica de segurança pública como órgão de segurança pública se elas não aparecerem aqui. É o caso, por exemplo, dos agentes de trânsito. Em muitos lugares do Brasil, o agente de trânsito ele usa arma. Né? Ele faz um trabalho, por exemplo, no Distrito Federal, tem gente que tem mais medo do Detran do que da polícia. Os caras chegando, já bloqueia a via e já multa todo mundo. Né? São órgãos de segurança pública? Não, porque não estão aqui. Mesma coisa vai acontecer com os policiais da Câmara e do Senado, os policiais dos tribunais. Né? São órgãos de segurança pública? Não, porque eles não aparecem aqui, mas eles têm uma estatura policial por conta da autorização da própria Constituição, mas é uma estatura policial restrita às funcionalidades desenvolvidas dentro daquela instituição. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Tá? Outro que cai em prova, às vezes, perguntando se é órgão de segurança pública, é a Força Nacional de Segurança Pública. Gente, não está aqui. Daniel, mas quem integra eles são policiais. Eu sei. Mas a Força Nacional de Segurança Pública tem uma natureza de convênio federativo. Ela é um pacto federativo que busca auxiliar as forças de segurança pública de todo o Brasil. Então, cada estado abre mão de um parte do seu efetivo, contribui com a Força Nacional e, quando ele precisar, a Força Nacional atua naquele estado. Então, a Força Nacional de Segurança Pública funciona dessa forma. Ela não tem natureza jurídica de órgão de segurança pública, pelo menos até o momento, mas ela tem uma natureza de um pacto federativo de cooperação entre os entes para a preservação da segurança pública. Então, temos que ter bastante cuidado com essa lista aqui. Inclusive, quando a gente pensa nessa lista de órgãos de segurança pública, a gente percebe que essas instituições, elas são instituições policiais.
apesar do Corpo de Bombeiro em alguns estados serem uma instituição à parte, outros estados fazerem parte da própria estrutura da Polícia Militar, né? Em regra, são instituições policiais. E essas polícias podem ser caracterizadas aqui em dois grupos, ou duas categorias, que são a chamada polícia administrativa e polícia judiciária. Essa caracterização está relacionada à função, à atribuição de cada uma dessas polícias. As polícias administrativas, e veja que a gente está falando aqui de uma polícia de segurança pública, tá? As polícias administrativas, elas são polícias que possuem uma natureza nas suas atribuições preventiva. Ou seja, ela atua para prevenir a ocorrência do ilícito penal. Quando ela age para evitar que o ilícito penal aconteça. Tá? Ela tem caráter preventivo e, portanto, ela precisa ser, pela sua natureza, uma polícia ostensiva. Uma polícia ostensiva é aquela polícia visível, todo mundo olha, tá andando na rua lá, você vê o cara fardado, você vê que o cara é um policial. Então, basicamente, a característica principal de uma polícia ostensiva é a visibilidade, e isso a gente identifica através dos uniformes. Dentre esses órgãos que nós vimos agora, no 144, quais órgãos a gente pode classificar como polícia administrativa no âmbito da segurança pública? Primeiro, a polícia por excelência no Brasil, que é a PM, Polícia Militar, e vamos colocar aqui o Corpo de Bombeiro Militar, que apesar dele ter uma função mais voltada para defesa civil, em alguns estados ele integra a estrutura da Polícia Militar, outros é uma instituição à parte, mas ele está aqui como órgão de segurança pública e pronto, ele é órgão de segurança pública. Além disso, quem nós podemos enquadrar aqui como Polícia Administrativa? Polícia Rodoviária Federal. Né? Quando você está vindo na estrada lá, 500 por hora, e aí você vê uma plaquinha Polícia Rodoviária Federal a 50 metros, imediatamente você já mete o pé no freio, joga o celular que você está falando no chão, já dá um tapão coletivo, coloca todo mundo com o cinto de segurança, ainda dá um tchauzinho falando assim, ô policial, tô tudo certo aqui. Geralmente quem passa na blitz dando um tchauzinho é que tá fazendo merda. Aprendam isso, quando vocês forem policiais e estiverem fazendo blitz, lembre disso. Se o cara passa dando um tchauzinho ali, velho, tá escondendo alguma coisa. Pode abordar. Além disso, gente, nós temos a PFF, que é a Polícia Ferroviária Federal, que apesar de ser uma instituição em desuso no Brasil hoje, não possuir ali uma estrutura, um efetivo, ela está prevista na Constituição e, portanto, se ela existir, e ela pode existir a qualquer momento, ela será classificada como uma polícia administrativa. Além disso, temos a Polícia Penal. A Polícia Penal, ela também tem um papel preventivo no âmbito da segurança pública, distrito, obviamente, a execução penal, seja no âmbito dos estabelecimentos penais dentro ou fora dos estabelecimentos penais, mas ela entra aqui como uma polícia de natureza administrativa. Né? O professor Pedro Lenza fala que ela é uma polícia administrativa especial por conta dessa funcionalidade dela no âmbito dos estabelecimentos penais. E por fim, podemos enquadrar também como polícia administrativa a Polícia Federal. A Polícia Federal é uma polícia administrativa, pois ela tem várias atribuições dentro do seu rol de competências que são de natureza administrativa, preventiva. Quando você chega no aeroporto, depois de receber aquelas suas primeiras férias, um texto de férias, fala, cara, vou viajar para o exterior, vou para Miami, vou comprar um iPhone, vou comprar um tênis novo, barará. Quando você está entrando na fronteira, quem está lá? Polícia Federal, para inibir ilícitos na fronteira. Então ela tem um papel também, um caráter preventivo. Tá bom? E a Polícia Judiciária? A Polícia Judiciária, gente, é a polícia que atua quando a administrativa não foi eficaz. Então, se a Polícia Administrativa não consegue impedir a ocorrência do ilícito penal, a Polícia Judiciária entra em cena. E aí, a Polícia Judiciária, ela vai ter uma atuação de caráter repressivo. Então, ela vai entrar já para apurar a infração penal, buscar comprovar a autoria daquele ilícito penal e a materialidade daquele crime. E ela
por atuar já na repressão, ela não pode ser visível, ela tem que meio que andar disfarçada. Então, ela tem ali um caráter mais investigativo. Ela já atua de uma forma disfarçada, né? É tão disfarçado, gente, que às vezes você chega numa delegacia de polícia, você não sabe quem que é o bandido e quem que é o polícia, porque o cara tá disfarçado mesmo ali. Ele anda normal, com a roupa normal, atuando ali na sociedade. Portanto, polícia judiciária é a polícia que vai investigar, que vai atuar para reprimir o ilícito penal. Quem que entra nessa classificação aqui, gente? Nós temos duas polícias judiciárias no Brasil, no âmbito desses órgãos de segurança pública. A Polícia Federal, que será a Polícia Judiciária exclusiva da União, e a Polícia Civil, que será a Polícia Judiciária exclusiva dos estados e do Distrito Federal. Tá? Portanto, meus queridos, cuidado. Polícia Federal ela tem tanto atribuições de polícia judiciária quanto atribuições de polícia administrativa. Ela atua tanto no enfoque preventivo quanto no enfoque repressivo. E essa é uma classificação importante que eu preciso compartilhar com vocês antes da gente avançar. E só para a gente separar alguns termos que às vezes as pessoas tratam como se fosse a mesma coisa, falar de órgão de segurança pública não necessariamente tem a ver com falar sobre o Sistema Único de Segurança Pública. E muitas pessoas acabam confundindo isso. O Sistema Único de Segurança Pública é um sistema que foi criado a partir desta autorização do artigo 144, parágrafo 7º da Constituição. Esse artigo, esse parágrafo, diz que a lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Esta lei aqui, prevista no parágrafo 7º, é a Lei 3.675, que tem duas finalidades principais. Uma primeira, regulamentar o parágrafo 7º. Então ela vai regulamentar as atividades dos órgãos de segurança pública. A segunda função que esta lei tem é de criar o Sistema Único de Segurança Pública, que não necessariamente será composto apenas de órgãos de segurança pública. E é aqui que a confusão que acaba surgindo. Quando a gente olha para a lei, se você pegar o artigo 9º, no seu caput, ela fala o seguinte, é instituído o Sistema Único de Segurança Pública, que tem como órgão central o Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Então ela já começa trazendo aqui um órgão, que é o Ministério de Segurança Pública, como órgão do Sistema Único de Segurança Pública. Só que ele não é um órgão de segurança pública. Ele é um órgão do Poder Executivo, beleza? E é integrado pelos órgãos de que trata o 144. Então, dentro do Sistema Único de Segurança Pública, tem os órgãos do 144, que são órgãos de segurança pública. Pelos agentes penitenciários, na época ainda agente penitenciário não tinha se transformado em polícia penal, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais. Ou seja, gente, dentro do Sistema Único de Segurança Pública tem muito mais órgão do que propriamente os órgãos de segurança pública. Por isso que não são coisas idênticas. Então, os órgãos de segurança pública 144 participam do Sistema Único de Segurança Pública. Isso é indiscutível. Mas o Sistema Único de Segurança Pública, ele não consiste apenas de uma estrutura com órgãos de segurança pública. Então, é importante fazer essa distinção aqui, tá? Porque a segurança pública, ela vai muito além segundo esse sistema único aqui. E aí ele continua, né, trazendo aqui quais são os órgãos. São integrantes estratégicos. Perceba aqui que não tem nenhum órgão de segurança pública aqui, ó. São integrantes estratégicos do SUSP, a União, Estado, DF e Município, por intermédio de seus respectivos poderes executivos. Não tem órgão de segurança pública aqui. Mais integrante do SUSP, Conselho de Segurança Pública e Defesa Social dos 3 entes federados. Tá aí. Portanto, para ser órgão integrante do Sistema Único de Segurança Pública, não precisa necessariamente ser um órgão de segurança pública previsto no 144. Tem que ficar muito claro isso para vocês. Agora, olha essa outra lista de órgãos operacionais. São integrantes operacionais do SUSP. Aí ele traz os órgãos de segurança pública 144, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civis, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares,
Esse vetado ali era a Polícia Ferroviária Federal, que não tem uso no Brasil hoje. Aí ele traz aqui Guarda Municipal, órgão do sistema penitenciário. Tá tudo ok. Institutos Oficiais de Criminalística, Medicina Legal e Identificação, gente. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Secretaria Estadual de Segurança Pública congêneres. Não são órgãos de segurança pública essa galera aqui. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Secretaria Nacional de Políticas sobre Droga. Agente de Trânsito. Guarda Portuário. Polícias Legislativas, tanto da Câmara quanto do Senado. Queridos, este é o Sistema Único de Segurança Pública que contempla muito mais órgãos do que o 144, que são os órgãos propriamente considerados órgãos de segurança pública. E exatamente por conta da Guarda Municipal aparecer aqui, é que todo o debate sobre elas serem órgãos de segurança pública ou não surgiu, mas a gente vai falar da Guarda Municipal um pouco mais à frente. Antes, eu queria só deixar claro para vocês que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem órgão de segurança pública dentro do Sistema Único de Segurança Pública? Tem. Mas o Sistema Único de Segurança Pública não se resume apenas aos órgãos do 144, como eu acabei de mostrar para vocês. Portanto, não podem ser tratados como coisas idênticas, tá bom? Cuidado com isso aqui. Se aparece na tua prova, guarda portuário é órgão de segurança pública, a resposta é não, não é. Agente de trânsito é órgão de segurança pública, a resposta é não, não é. Cuidado com isso aqui, tá bom? Dito isso, agora a gente pode começar com mais tranquilidade o estudo dos órgãos propriamente de segurança pública. Vamos começar pela Polícia Federal, que para as provas é o órgão mais importante, independentemente de qual concurso você esteja fazendo. Daniel, até no meu da brigada? É. Óbvio que as regras referentes à Polícia Militar são mais importantes para o seu concurso. Mas a Polícia Federal é muito importante para concurso porque a Constituição trouxe mais competências, mais detalhes, mais atribuições envolvendo a Polícia Federal. Por isso que ela costuma cair mais em prova. Tá? Não por ser a instituição mais importante de segurança pública, mas é porque ela tem mais relevância nas questões de prova. Artigo 144, parágrafo 1º diz que a Polícia Federal, instituída por lei, como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a... Alguns pontos importantes aqui no início. Primeiro, gente, a Polícia Federal é instituída por lei. E como ela é organizada e mantida pela União, esta lei, obviamente, tem que ser uma lei federal. Quem cria a União. Ela é um órgão permanente. Significa que não é eventual, não é temporária. Ela está lá pronta para agir o tempo todo. E ela é estruturada em carreira, gente. Esta carreira da Polícia Federal, ela é dividida tanto numa carreira policial quanto numa carreira administrativa. No âmbito policial, existem várias carreiras distintas que podem ser consideradas policiais no âmbito da PF, que são o delegado, o perito. Ambos estão numa posição dentro da instituição de superioridade, de comando, tanto que a remuneração é maior. O delegado é quem vai presidir o inquérito, né? E vai dirigir ali as delegacias. O perito é quem vai dar o auxílio pericial, especializado, né, para o delegado. Aí você tem a galera de execução, que vai fazer a atividade mais operacional da Polícia Federal, que são agentes, que é quem vai para a rua, corre atrás de bandido, troca tiro. Escrivão, que é quem auxilia o delegado, digitando, por isso que ele escrivão, né, escreve. E o papiloscopista. Papiloscopista. O papiloscopista, ele é quase um perito, né? Mas ele vai cuidar basicamente de tudo que envolve digitais, né? Então, aquela análise das digitais, banco de dados digitais, tudo é o papiloscopista que vai fazer. No âmbito da área administrativa, existem ali duas carreiras, de nível médio e de nível superior. Gente, essa galera aqui da área administrativa não é policial. Então, eu já recebi aluno assim
no meu projeto de mentoria individual, falando assim: Daniel, eu quero sua ajuda para estudar para o concurso da Polícia Federal de nível médio. Eu quero ser um policial federal. Eu olho para o cara e falo: peraí, não existe policial federal de nível médio. Tem, eu vi falar ali que vai ser o concurso da Polícia Federal de nível médio. Uma coisa é o concurso da Polícia Federal de nível médio, outra coisa é policial federal de nível médio. Isso não existe. O concurso da Polícia Federal para nível médio é para a área administrativa. Você não vai ser policial, você vai ter um cargo administrativo. Não deu, então eu não vou ter arma? Não. O que eu faço então? Nível superior, para você ser um policial federal. Simples. Porque os cargos da Polícia Federal, policiais, são todos o ingresso de nível superior. Tá? Então, se você quiser trabalhar na Polícia Federal tendo apenas nível médio, você tem a possibilidade de trabalhar num cargo de natureza administrativa, que vai trabalhar na parte operacional administrativa ali da Polícia Federal. É isso. Beleza? Então, cuidado aqui, porque são carreiras distintas. Outro ponto importante, agora vamos falar das atribuições da Polícia Federal. A primeira delas, que é mais cobrada em prova, é do inciso 1, diz o seguinte: é a atribuição da Polícia Federal apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Queridos, aqui o que nós temos, né? Olha o que ele fala aqui. Toda vez que aparecer apurar infração penal, nós estamos falando de uma polícia judiciária. Começa por aí. Ou seja, polícia administrativa não apura infração penal. E se ele falar na prova apurar infração penal da ordem política e social, ele está falando da Polícia Federal e não da Polícia Civil. Outro ponto importante. As atribuições da PF giram em torno da União. Bens, serviços e interesse da União. Falou de União, já vamos pensar em regra Polícia Federal. Não só a União ente federativo, mas bens, serviços e interesse das suas entidades autárquicas. Aqui entram as fundações e autarquias. E das suas empresas públicas. Mas, Daniel, quando a gente estudou ali a administração indireta, que são essas instituições aí, faltou uma aí, né? Quando a gente fala em administração indireta, nós temos autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Pergunta de prova. Um crime cometido contra a sociedade de economia mista da União, é a Polícia Federal que investiga? Não é. Não é porque a Constituição Federal não quis. Portanto, meus queridos, se o crime for contra uma sociedade de economia mista da União, em regra, quem vai investigar será a Polícia Civil. Polícia Civil do Estado onde ocorreu. Então, só para você ter uma ideia. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública da União. Se acontece um crime, um assalto a uma agência da Caixa Econômica Federal, quem vai investigar é a Polícia Federal. Do lado tem uma agência do Banco Brasil e também sofreu um assalto. Se tem uma agência do Banco Brasil e Sociedade de Economia Mista da União, quem vai investigar é a Polícia Civil. Assim funciona, a regra é essa. Daniel, mas eu já vi a Polícia Federal investigando a Sociedade de Economia Mista da União. Sim, por conta do finalzinho. Ó. Assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exige repressão uniforme. Então, se o crime for cometido contra uma sociedade de economia mista da União, mas ela tem uma repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme, aí é a PF que investiga. Exemplo, quando nós tivemos os crimes cometidos contra a Petrobras. Petrobras é uma sociedade de economia mista da União. Se tem crime cometido contra a Petrobras, só o crime cometido contra a Petrobras é a Polícia Civil que investiga. Mas se esse crime tiver repercussão interestadual, internacional e exigir repressão uniforme, a PF que investiga. Percebe? Então, muito cuidado, porque podem vir questões maldosas aqui envolvendo essa competência. Beleza? Além dessa atribuição, que é uma das mais cobradas em prova, temos aí o inciso 2. É a atribuição da Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho,
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Queridos, nós temos aqui no dispositivo prevenir e reprimir. Ambas as funções que a Polícia Federal desempenha, né? Tanto como polícia administrativa quanto como polícia repressiva. Veja que não é uma atribuição exclusiva da PF, porque ele coloca aqui, ó, sem prejuízo da ação fazendária, então órgãos da Receita e fiscais podem atuar, e de outros órgãos públicos. Pode acontecer, por exemplo, lá na fronteira do Brasil com outro país, de ter um policial militar dando suporte ali naquela operação, sem problema. Então, a atribuição em regra seria ali da Polícia Federal, mas ela pode ser auxiliada por outros órgãos públicos nas suas áreas de competência, tá bom? Por isso, quando a gente passa na fronteira, tem agente da Receita Federal, tem agente fiscal da Vigilância Sanitária, às vezes tem um agente ali mais com foco na área ambiental, se é uma região onde tem muito tráfico de animais silvestres, é isso. Beleza? Além disso, temos o inciso 3, que é a atribuição da Polícia Federal exercer as funções de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras. Tá? Então, em regra, quem vai atuar nessas áreas é a Polícia Federal. Polícia Marítima, né? Nos mares ali, e os aeroportuários nos aeroportos, por isso que a Polícia Federal está sempre ali, e nas fronteiras. E ele fecha com o inciso 4, que também é uma atribuição muito cobrada em prova, exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Então, a regra é que a Polícia Judiciária da União seja apenas a Polícia Federal. Agora, perceba, este termo com exclusividade só foi utilizado nessa atribuição do inciso 4. Então, cuidado, porque em prova eles gostam de trocar isso e colocar em outras atribuições da PF. Beleza? Primeiro bloco ficamos por aqui. No próximo bloco a gente continua falando dos demais órgãos de segurança pública. Espero vocês comigo.